Olha, acho que foi, tá com uns 25 anos atrás, logo que a gente se mudou aqui pro bairro, entendeu? Em 94 para 95, a gente se mudou pra cá. Aí eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 15 anos. Aí a gente era novo, morava eu e minha irmã mais velha, minha mãe, meu padrasto. Minha mãe ainda era nova, gostava de sair e deixava a gente em casa. Ela, como era mais velha, cuidava da gente, entendeu? Mas eu já tinha essa idade. Então a gente morava aí na rua principal, aqui no bairro. Mas aqui, antigamente, as pessoas mais velhas contam que já foi uma fazenda, entendeu? Chegou a morrer gente. Mas para muita gente que mora aqui, ninguém sabe. Mas como a gente é mais antigo aqui, a gente sabe, entendeu? Então, uma certa noite, final de semana, a nossa mãe saiu pra festa e deixou a gente em casa, entendeu? Aí a gente tem a mania, não sei se é todas as pessoas, mas tem umas pessoas que têm a mania de se levantar pra fazer urinar de madrugada, essas coisas. E eu tenho essa mania, minha irmã. Então a nossa casa era grande, nós morávamos na principal, o fundo da nossa casa dava para olhar para outra rua lá para trás. Aí a gente se levantou de madrugada, eu chamei ela pra gente ir no banheiro e tal. Aí a gente foi, o banheiro era aberto lá atrás. Rapaz, quando a gente chegou, primeiramente porque o menino é danado, o menino já viu, né? Eu fui logo olhando diretamente pra lá, parece que alguma coisa me chamou pra me olhar pra lá. Pra rua. Pra rua. Quando eu olhei, eu me deparei com aquela cena, aquelas duas pessoas, tudo branco, 2 cavalos, um do lado do outro, subindo a ladeira. Eram 2 cavalos? Eram 2 cavalos e duas pessoas. Ah, tá. Entendeu? Um do lado do outro. Tipo assim, coladinho, perto do outro. Aí eu... Mas dava pra ver se eram homens, mulheres? Dava pra ver se era 2 homens, eram 2 pessoas. Estavam de boné, assim, igual de cowboy, entendeu? Parecido vaqueiro. Estilo vaqueiro, entendeu? E a roupa? Tudo branco. É que nem algodão, tudo branco. Cavalo, tudo branco. Aí quando eu olhei, eu vi primeiramente. Eu não tive... Da vez que tu me contou, eu já, como eu te falei, já contei numa live essa história, mas eu tô tendo a oportunidade de você mesmo contar, né? Você falou que ele, tipo assim, tudo branco, mas não era um brilho próprio deles. Exatamente. Tipo assim, eles brilhavam, mas não saía luz, era um brilho neles. Não, é brilho neles mesmo, entendeu? Não refletia aquela luz, Entendi. Era deles mesmo. Mas e eles se destacavam no escuro porque eles estavam brilhando. Exatamente. Mas eles não incandesciam, era um brilho próprio. Aliás, tinha luz, mas não era tão forte. Entendi. Mas aí dava pra ver, notava que é tudo de branco, dava pra ver tudo. Aí eu fiquei sem palavras quando eu vi aquilo, eu não tive como falar, porque está talada. Aí só cutuquei ela com a mão e quando olhou pra mim, eu apontei. Aí quando ela viu também, ela ficou doida. Aí ela disse, bora pra dentro, mano, bora pra dentro que é visagem. Tu ficou paralisado de medo e tu não conseguia falar nada. Aí tu cutucava ela. Cutucava ela com a mão pra ela olhar pra mim, eu não conseguia falar. Quando ela olhou pra mim, eu só fiz apontar com a mão, assim, com o dedo. Aí quando ela viu, ela ficou desesperada também, aí a gente entrou pra dentro, aí colocou a cabeça na tábua, que a gente dormia na cama e a cama era embaixo. A gente colocou a cabeça na tábua e ficou ouvindo aquela zoada de cavalo andando, autenticamente. Cavalo mesmo. O som dos cascos dele batendo. Andando, normal. Até descer pra certa parte, a outra ladeira lá, e ninguém teve acesso mais de ver nada, entendeu? Mas essa foi a única vez que tu viu alguma coisa? Foi a única vez. Mas não, eu particularmente foi a única vez, mas outras pessoas já viram, entendeu? Pessoa que mora aqui pelo bairro aqui há muito tempo. Só que hoje em dia, aquelas pessoas que moravam, que se mudaram de lá pra cá, já moram bem pouca. Agora mais é gente novato que mora aqui, entendeu? Tá certo. Então, é isso, entendeu? Mas eu tô contando o que eu vi. Não foi que ninguém me contou. Foi o que eu vi. Minha irmã, se ela tivesse aqui, ela
contaria da mesma forma, entendeu? Tá. Para encerrar o vídeo, eu já falei isso pra gente outras vezes em outras lives, que aqui no nosso bairro tem uma lenda local, né? Uma lenda nossa, que é desse cavalo, né? Desse som de cavalo que algumas pessoas ouviam. Era mais nos anos 90, né? Depois, com a cidade crescendo, isso diminuiu, porque o nosso bairro ele era muito dentro do mato, né, André? Nessa época. O bairro só tinha as ruas mesmo e as casas da direita. Não existia bairro pra cá pra trás. Não existia bairro depois do nosso. Era o último da cidade. Aqui era o último. Entendeu? E era mata ao redor. Só mata, castanhal. E ele era mata na esquerda, na direita e em trás. O único acesso era pela estrada. Pela estrada, direto. Isso, entendeu? Então, né, é uma lenda local, uma lenda não, uma situação local de verem esses cavalos ou então ouvirem eles de madrugada e dos porcos também, né? Exatamente. A história dos porcos também, mas eu nunca cheguei a ver. Mas tem gente que já chegou a ver. Dos porcos, né? De porcos. Tá. Entendeu? Então os porcos ficam pro próximo vídeo. Valeu, André. Obrigado. De nada, viu? É um prazer, viu? Tudo bom, Danilo? Tudo ótimo. Tá. Compartilha com a gente a primeira história aí. Bom, a primeira história acontece assim. Nós moramos aqui no bairro de Jerusalém há mais de praticamente a minha idade, 29 anos. E quando nós éramos pequenos, na fase da adolescência, pros 12, pros 13 anos, a gente sempre costumava brincar. E o que acontece? Estávamos nós na rua brincando e o povo estava fazendo a sua atividade. Só esclarecendo, era à noite? À noite, isso, era à noite. Criança brincando na rua, todo mundo sabe como é que é. Naquela época não tinha tanta violência, então estávamos todos nós na rua. Era uma época que as ruas não eram asfaltadas, né? Era de barro vermelho. Isso, era barro vermelho. O bairro estava em formação, morava... não era um bairro, não estava em desenvolvimento? Sim, ele estava em desenvolvimento, o povo estava se localizando nas suas casas. Só para esclarecer para os ouvintes, o bairro de Jerusalém, pessoal, ele é vizinho ao meu bairro Santa Teresa, daquela mesma história lá do André, dos cavalos da madrugada. Então, é um bairro colado no outro. Então, na mesma época que surgiu o bairro Santa Teresa, anos depois surgiu o bairro Jerusalém e aqui ainda era área muito rural. Só para contextualizar a história, para vocês visualizarem melhor a situação. Então, né, aconteceu assim a situação. Estávamos nós na rua, todas as crianças, e eu lembro-me que na época o meu pai e a minha madrasta, eles estavam vendendo churrasco. Começaram a vender churrasco e tinha um pessoal comendo, já estava servido e nós estávamos brincando. Aí foi um momento que nós paramos, ficamos ali em frente de casa e quando nós olhamos, porque a rua é ladeira, e quando nós olhamos para cima, tinha um local que estava claro, tinha uma luz assim que devido ao luar, era lua cheia, dava para ver assim todo mundo. E a gente olha, tinha um ser, não sei se era um homem ou se era um ser que ficava pulando no seu ali no canto que ele estava, ficava pulando ali. Ele era muito grande, mas conforme ele pulava, ele ia diminuindo. Ele dava um pulo e diminuía, dava outro pulo e diminuía, até que ele deu o último pulo e sumiu como fumaça. Nossa. Quando a gente olha, dá um arrepio, todas as crianças, meninos, todo mundo correu, ficou todo mundo junto. E, cara, ficou todo mundo assim, pedindo o que está acontecendo, o que é aquilo. Os adultos... Todo mundo viu isso, todo mundo viu isso. Todo mundo, todos do bairro que estavam ali, tanto comendo quanto estavam brincando, todas as crianças, adultos, todo mundo ficou vendo. Ninguém acreditou no que aconteceu diante dos nossos olhos. E aí, um dos adultos correu lá para ver o que era, e as crianças também correram para aquela curiosidade. Só que quando a gente chegou lá não tinha nada, mas quando a gente chegou tão próximo de onde ele estava, dava cada arrepio assim, e do nada a gente aquela sensação ruim. Isso, aquela sensação ruim, aquele arrepio assim de... Não sei qual é.
que dava, assim, o coração da gente começou a apertar. Quando começou a apertar, todo mundo, criança, pra que te quero? Perna, todo mundo pra dentro de casa, tomando banho, mas foi algo surreal. Minha nossa, eu acredito, eu imagino. E a segunda história, pode contar pra gente? Bom, a segunda história aconteceu já pros seus 16, 17 anos, quando eu tinha de idade, né? Foi assim, estávamos nós em casa, e a gente em casa, quando eu completei 16, 17, todos nós já tínhamos um celular, né? Costumávamos ter, como todo mundo costuma ter um celular, cada um tem o seu, só que a gente sempre compra um pra essa situação de emergência. Fica em casa, aí, não encontrei fulano, ligo pro celular que tá em casa, pode estar em casa pra alguém ter alguma notícia. Só que a gente tinha um celular, aquele celularzinho de botão, que a gente sempre deixou em casa na situação de emergência. Só que, um certo dia, esse celular some. E lembrando que na época a casa que eu moro hoje, ela era de madeira. De madeira a gente deixou assim no canto da casa, onde ele sempre ficava, e todo mundo saiu. Só que quando nós voltamos e tinha que colocar o celular para carregar, a gente foi procurar e não encontrou. E liga para esse celular e o celular toca. Só que quando o celular toca, a gente procura, não encontra. Mas vocês ouviam o celular tocar? Sim, nós ouvíamos o celular. Ele estava dentro da casa, mas ninguém encontrava ele. Sim, assim, a gente liga e o celular toca, e só que ecoa na casa. Não tem um local certo para ele, sendo que ele estava naquele local que todo mundo sabe que ficava ali. Ele toca na casa toda? Isso, o som ele ecoa na casa toda. O interessante é isso, que ele ecoa na casa toda e não tem aquele local específico. Tá, e a gente procura, reviramos a casa, achamos que o celular tinha caído embaixo da casa, debaixo do giral. Tá, o tempo passou, não encontramos. Ok. Só que, como a casa ela foi construída novamente, agora de alvenaria, e assim, a gente sempre tem um número dele lá tinha um número anotado, e de vez em quando a gente liga, né? Vai que... E assim, quando a gente liga, o celular toca, ainda hoje. Até hoje ele toca. Até hoje o celular toca. Toca, e gente... Mas vem cá, como é que o fantasma poltergeist tem carregador? Não sei. Não sei te contar. Você tinha 16 anos? Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 29. Se nós ligarmos hoje pro número que era do celular, ele vai tocar. Minha nossa. Ele vai tocar. Tanto é que a gente costuma dizer que esse celular, todo mundo até então achava que ele tinha sido roubado. Mas como a gente liga e ele toca até hoje, sendo que já mudamos, já construímos, já foi cavado, foi tirado tudo que era da casa antiga. E a casa hoje é de alvenaria? E hoje a casa é de alvenaria. Totalmente de alvenaria, não tem nada da casa antiga. E o celular continua tocando? E o celular continua tocando. Esse é o mistério. Onde está esse celular? Tá em outro plano aí, numa realidade alternativa. Pra quem assistiu o filme Poltergeist aí, lembra da Carol Anne, o celular tá no mesmo plano que ela lá. Danilo, obrigado pelas tuas histórias. E aí, Fran, tudo bom? Bom, me recordo, né, do fato que eu fui deitar, né, apaguei as luzes e eu estava sentindo uma presença ali, né, e eu não conseguia dormir, sentia um arrepio. E quando eu peguei no sono, assim, né, que eu fui dominado aí pelo sono, mas foi rápido esse sono. Quando eu me despertei um pouco, eu senti que eu estava flutuando. Quando eu senti que eu estava flutuando e que eu já fui me despertar para acordar, eu senti me largar e eu caí na cama, e eu me acordei já assustado, espantado. Acendi a luz e procurei ver quem que estava ali naquele momento, mas eu me vi, na verdade, flutuando. Mas tá, vamos lá. Tá ótimo. Eu só quero entender uma coisa. Tu dormiu e tu sentiu uma presença perto de você? Isso, eu senti uma presença. Não chegou a ver? Não cheguei a ver, eu tava sentindo ali, eu senti aquele arrepio. E aí, quando eu peguei no sono, que eu senti, assim, que algo já tava me levantando. E aí, quando tu abriu os olhos, o que tu viu?
Quando eu consegui abrir os olhos, no caso estava tudo escuro, mas eu senti que eu estava flutuando, não estava. Mas você estava no seu próprio corpo. Já estava no próprio corpo, já estava no sentido, né, acordado. Aí eu vi que eu estava flutuando. Quando eu me despertei para mim me mexer, foi quando me largaram assim e caí já na cama. Você chegou a cair na cama? Caí na cama, me soltaram, na verdade. Eu tava. E tu subiu assim mais ou menos 1 metro, menos de 1 metro? Eu acredito que eu tava em torno de 1 metro, 1,5 metro, quase encostando já no teto. Meu Deus. Que era meia água, aí o teto era um pouco baixo. Invocação do Mal 2, isso. Tu já assistiu Invocação do Mal 2? Não, ainda não. Sério? Olha, cara, eu vou... Inclusive, Invocação do Mal 2 é baseado numa história real, né? Mas isso não é assunto desse vídeo, mas é muito parecido. A menina dormiu, quando ela acordou, ela estava no teto. Ela olhou, ela viu tudo embaixo. E não era espiritual, ela estava no teto. Só que você não chegou a subir totalmente. Não cheguei a subir, tanto é que o quarto estava todo escuro. Eu não cheguei a ver se tinha algo debaixo de mim ou não cheguei a ver ninguém. Mas quando eu senti já que eu estava me despertando, eu só vi uma mão assim me largar de vez, eu caí na cama. Foi dessa forma. E o que você acha que era isso? Ou você tem uma ideia ou não? Você não sabe. Aconteceu e pronto. Bom, eu na verdade acredito nesses espíritos, né? Esse espírito aí é real. Para mim é real porque isso acontece, né? Já vi relatos de outras pessoas. Então, nesse momento que eu estava ali estressado, com raiva, chateado com alguém da minha família, eu acredito que aquele momento ali fez com que eu sentisse Então tem toda uma situação psicológica de um estado que você estava passando na sua vida pessoal. Exatamente. Que te deixou sensível espiritualmente para alguma experiência. Exatamente. Para o sobrenatural agir, seja de forma positiva ou negativa. E nesse caso foi negativo. Negativo. Para mim foi negativo, né? Porque sentir esses espíritos ou essa presença que deixa a gente ali desconfortável, arrepios, foi só se agravar, acontecer isso. Ou seja, ele ocasionou tudo isso no meu pensamento, né? Deixei isso acontecer. Tá, entendi. Obrigado, Francinei, pela história. Muito assustador. Agora eu vou ficar com medo quando eu for dormir aqui sozinho. Porque esse espírito venha me levitar também. E acontece, se você acreditar, se você não orar, né? Buscar a presença de Deus, isso acontece. Porque o espírito maligno, ele só quer uma brechinha. Se você der brecha, principalmente no momento delicado de intriga, raiva, essas coisas, ele vem se possessa de você mesmo. Tá bom, muito obrigado. Na verdade não é uma história, e sim um relato, porque de fato aconteceu, tá? E não foi só uma vez, aconteceram 2 vezes. E foi muito forte esses 2 ocorridos, né? O primeiro ocorrido foi alguns anos atrás, não me recordo, acho que em 2015 ou 2016. Eu estava voltando da academia, era coisa de umas 10 ou 11 horas da noite, e eu estava caminhando, voltando, já tinha treinado e estava voltando da academia, e eu senti uma saudade muito forte de uma namorada que eu tinha. Na verdade foi a primeira namorada que eu tive. Eu senti uma saudade muito forte dela, e eu rapidamente peguei o meu telefone e liguei para ela. E eu, assim, tomado pela saudade, né, que me deu, assim, depois do treinamento, eu tava com uma energia, assim, muito aflorada no momento, porque na época eu estava, assim, numa fase muito boa, treinando muito forte e tal, né, então eu tava com a minha energia muito em alta. Então eu peguei meu telefone e liguei para ela, e eu falei com ela. Eu lembro que eu peguei o telefone, eu disquei, liguei rápido e coloquei no telefone. E aí eu só escutei ela falando alô. Quando ela falou alô, eu comecei a falar com muito... assim,
com muita força, sabe? Com um sentimento muito forte que eu tava falando com ela. Eu comecei a falar que eu tava com saudade e tal, não sei o quê. Eu sei que eu liguei, quando eu escutei o alô dela, eu comecei a falar. Daqui a pouco eu escutei uma espécie de grunhido. Assim, sabe? Era uma coisa que não parecia um animal, parecia um espírito, sabe? Era uma coisa assim muito, muito forte. Quando eu dei um tempo assim, eu prestei atenção, que eu caí em si. E aí eu olhei o lugar que eu tava numa encruzilhada aqui perto da onde eu moro, que é um local muito pesado. Ele tem muita oferenda, muita coisa de espiritual ali, né? E eu tava passando por ali. E assim, eu não sou um cara que tenho medo disso, sabe? Eu não tenho espaço, eu não dou muito espaço para meus pensamentos, sabe? É uma coisa que tipo assim, é externo, não é interno, sabe? Então eu sempre passei por aquele local sem prestar muita atenção no que tinha por ali, sabe? Mas quando eu me dei por mim, eu estava nesse lugar e essa voz, ela estava aumentando, sabe? Era um som, parecia um grunhido, tipo, assim, vou simular aqui mais ou menos como é que era, tipo, sabe, uma coisa assim, e meio estourado por conta do telefone. Parecia que tava dando meio que uma interferência no sinal, mas assim, não tava forte, mas tava engrossando mais, sabe, o som. E quando eu percebi o lugar que eu tava e eu percebi o som que tava saindo, eu senti um calafrio na espinha e afastei o telefone assim, eu coloquei ele longe, sabe? E começou a aumentar muito. Eu não tinha colocado no alto-falante e parecia que tava no alto-falante. E eu senti um arrepio assim na parte do peito e da espinha, muito forte. Meus olhos assim, ficou lacrimejando e tal. Eu olhei pro lado, olhei pro outro assim, e fiquei assim bem nervoso mesmo. E aquela voz ficou ali intensamente fazendo aquele som. E aí eu fiquei um tempo assim, sabe, tentando raciocinar o que estava acontecendo. Aí eu peguei o telefone e desliguei a ligação, porque ainda estava em ligação. E aí depois eu tentei ligar e eu não consegui ligar para ela até eu chegar em casa. Aí quando eu cheguei em casa eu liguei para ela e eu consegui falar com ela, e ela falou que não me ouviu falar com ela, tipo, como se não tivesse falado nada, sabe? Tipo, eu falei alô, ela me respondeu e eu comecei a falar. Quando eu parei para prestar atenção, tava esse barulho e tipo, uma coisa muito terrível, e foi claramente uma situação espiritual, sabe? Foi uma questão muito espiritual na minha visão, e foi muito marcante. Essa foi a primeira situação. A segunda, ela ocorreu, se eu não me engano, foi o início desse ano ou no final do ano passado. Eu lembro que foi... eu estava indo em direção ao mercado e eu estava morando, né, com uma outra mulher, né? Já estava praticamente casado. E eu lembro que eu falei para ela que iria no mercado, né? E só que estava caindo à tarde, pra noite. Então ela falou, pô, tu vai agora e tal. E tipo, para mim chegar até o mercado, eu tinha que passar por um caminho de mato, que tinha umas ruas. Tipo, era como se fossem uns quarteirões. Só tinha as ruas formando um quarteirão. Só que não tinha casa, não tinha nada. O que tinha no lugar de casa era apenas mato. E o mato estava muito alto. E aí eu estava caminhando por ali.
E do nada me deu uma sensação de ligar para um irmão meu que estava numa situação difícil, tipo, passando por uns problemas. Eu senti uma sensação muito forte de poder ligar para ele e conversar com ele, assim, sabe, com muito... com um sentimento, sabe, de poder ajudar, de poder contribuir e tal, e me colocando junto ali com ele, de tipo, eu tô junto contigo enfrentando essa situação e tal, né? Eu estava com esse sentimento e eu liguei pra ele, cara, e foi a mesma coisa. Eu liguei pra ele, eu falei alô, ele falou alô, e eu comecei a conversar, comecei a expor o que eu tava sentindo, sabe? E aí eu comecei a falar algumas coisas assim, até a nível espiritual, sabe? A questão de Deus, né? Que Deus está sempre conosco, e falando algumas coisas que estava no meu coração, né? A respeito da escritura, que tinha me vindo assim para falar com ele, e eu comecei a falar, né? E eu tava falando, eu comecei a falar com uma empolgação, e eu não prestei atenção. Eu não prestei muita atenção no que estava vindo, né, de som. Eu estava prestando atenção no que eu estava emitindo. E quando eu dei por mim, foi a mesma coisa. Eu escutei um barulho, parecia um monstro, um demônio. Eu não sei o que era muito parecido com o som que eu fiz na primeira situação. E tipo, eu ouvi de novo e eu lembrei disso, sabe? Eu fiquei altamente assim assustado, porque eu tava no meio do mato, já tava escuro, sabe? E eu senti uma sensação de que tava sendo observado. Eu senti uma sensação que tinha alguém me observando. E aí eu afastei o telefone assim do ouvido, e o ruído tava altíssimo, assim, sabe? E na hora me remeteu aquele primeiro dia, e eu fiquei muito assustado, muito assustado. E aí eu fui e desliguei o telefone, né? E aí eu tentei ligar pro meu irmão, não consegui. Eu só fui conseguir ligar muito tempo depois, e nós conversamos, e ele falou que praticamente eu estava falando e do nada ficou mudo. E aí ele não ouviu mais nada do que eu estava falando, entende? E aí é como se ele não tivesse ouvindo nada, e é como se eu tivesse ouvindo tipo um demônio. E tava um barulho muito alto, muito alto. E a sensação de que eu estava sendo observado estava muito forte. E um detalhe, que esse local, né? Ele é um pouquinho mais longe de onde eu moro hoje. Mas esse local, ele é cheio de encruzilhadas. E é cheio de aqueles artefatos, né? Questão espiritual e tal, de oferenda. Tem muita coisa, muito artigo assim. E ali é um lugar onde tem muito... a galera despeja lixo, né? Porque é mato e tal. Então, assim, era um lugar bem carregado, né? Ainda é um lugar bem carregado, né? Mas esses dois momentos, pra mim, foram dois momentos, assim, muito marcantes, sabe?